Bom dia, bom dia, bom dia! Está começando mais um programa TV News. Quero agradecer o seu carinho, a sua audiência, você que nos assiste aqui através do canal 24.2 pela operadora TVC, a TV Cabo em todo o sul e extremo sul da Bahia. Deixar um abraço carinhoso também para você que nos assiste aqui através do nosso canal do YouTube. Não esquece de fazer a sua inscrição, ativar o sininho, porque todos os dias entramos ao vivo com notícias da Bahia, Brasil e do mundo, partilhamos informações, muitas notícias e, claro, quadros especiais. Por isso, ativa o sininho para chegar na tela do seu computador, tablet, notebook, celular, aonde você estiver, dá para assistir aqui o TV News. E, claro, hoje é mais uma segunda-feira animada, hoje é dia de PQP com o Toné e também Ela por Elas com Úrsula Matos. E claro, você de casa, vai lá nas nossas redes sociais e nos segue, tviplay.com.br. Produção, coloca também o QR Code aqui na tela, por favor, para o pessoal de casa já ir, olha, se animando, entrando no link, porque através aqui desse site que aparece no rodapé, olha, tviplay.com.br, você consegue acessar a todo esse conteúdo rico em qualidade e, claro, em entretenimento para você. Falamos sobre tudo: política, esporte, direito, cultura, arte, cinema, poesia, muitas informações aqui do sul extremo sul da Bahia e, claro, cada um programa com uma novidade, com um especial. Afinal, são 20 anos contando, ouvindo e fazendo parte da sua história. Isso é ser TVI. Bom dia, Tonezinha. Tonezinha já está aqui no estúdio. Tonezinha, o que você trouxe aí pra gente no PQP de hoje? Bom dia, Pérola. Bom dia a todos. Bem, a novidade é a reforma da FIC, mas como eles dizem, obras de requalificação. Vai custar mais de R$1 milhão e a ordem de serviço já foi autorizada pelo senhor prefeito e vai ser assinada amanhã. Tem uma história também sobre o final da Copa. Foi um negócio muito bonito, só que a Toda Poderosa não mostrou a cerimônia da premiação. Por quê? Porque o Donald Trump estava na fita. Outra história também é a questão da vacina. A vacina da influenza, a vacina contra a gripe, melhor dizendo, que é popularmente conhecida, que a baixa adesão está preocupando as autoridades de saúde daqui de Itabuna. Pérola. Olha, a gente tem uma informação também muito relevante aqui de nossa cidade, inclusive, nesse momento, o Corpo de Bombeiros se encontra ali naquela praça conhecida como a Praça da Igreja Catedral. Tonezinha, acontece que aquele casarão da FIC antigo, ele acabou então sendo incendiado por moradores de ruas que estavam dormindo lá no local. Mas tem algum tempo isso? Isso, porém hoje, nessa manhã, aconteceu então um incêndio ali. Outro incêndio? Outro incêndio. Eles, na verdade, o comentário, na verdade, dos moradores ali de próximo é que haviam tocado fogo nos papelões que eles dormiam. Eles haviam tocado fogo nesses papelões e que esse fogo havia se estendido. A gente tem a matéria, inclusive, eu vou pedir para a produção colocar aí na tela. Áudio. Matéria não, é só vídeo. Colocou o áudio. Tem áudio não. Tem áudio não. Tem áudio sim. Não, o Paulo mandou, não tem áudio não. Ô, Cássio, pelo amor de Deus. Olha a imagem que aparece aí na tela nesse momento para vocês. Olha, eles estão, além de tentando apagar ali o fogo, logo nas primeiras horas da manhã, agora fazendo a retirada de todo o material que foi, então, encontrado ali dentro. Muitos papelões, pessoas que estavam se abrigando ali. Esse casarão é o antigo casarão da FIC, a Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania. Hoje a FIC ela é localizada, então, ali no Teatro Candinha Dória, né, onde conta com toda a equipe. Claro. A sede administrativa. Agora eles estão nesse momento, além de retirando ali todo aquele pedregulho que fica, né? Acredito que também pelo casarão já está então ali com algumas partes da sua estrutura comprometida, como na frente a gente consegue ver ali que realmente já está muito danificado. Então assim, acaba sendo perigoso tanto para quem mora ali na região quanto para quem passa ali por perto também. Olha a quantidade de lixos que foi retirado do local. Esses moradores de rua já estavam ali há algum tempo, né, se abrigando por lá. Desculpe aí, não é morador de rua, é noiado.
são os noiados que ficam naquela praça, que há muito tempo a diocese ali tem pedido providência, nunca ninguém fez nada. Ali só tem noiado, é briga, eles fazem sexo ali, eles roubam as pessoas, eles arrombam os carros. Então é terrível. Ninguém nunca tomou providência. Aproveitou que a FIC fechou, levaram a sede para Teatro Candinha Dória, lá próximo ao hospital de base, e ali ficou abandonaram o prédio. Ali é um patrimônio público. Ali foi uma cadeia pública ali. Eu espero que nessa reforma sejam preservadas realmente o que tinha, realmente aquela arquitetura antiga. Eu não sei. Eu até vou falar com o Cássio para ele colocar aí só a imagem da planta da nova arquitetura que vai ser a FIC, que vai ser autorizada, que vai assinar a ordem de serviço na manhã desta terça-feira. Eu ainda vou voltar ao assunto. Olha, então a gente volta ao assunto já aqui com as últimas notícias da região e, claro, sobre esse caso, né? Esse daí é um caso, inclusive, que os moradores ali postavam nas redes sociais falando, né? Do perigo também para quem passa ali, né? Comércio, tudo. Ali, o pessoal tem umas amigas ali que tem salões de beleza ali, só vivem arrombando, roubando. Quer dizer, ninguém faz nada. E também a própria diocese agora fecha tudo. Tem a grade lá, tudo no cadeado. Por quê? Porque eles invadiram ali. Os noiados invadiram a praça. E ninguém faz nada. Ali é a Cracolândia de Itabuna. Acabei de falar. Ali é a Cracolândia de Itabuna. Pronto. Pronto, e eu concordo, viu? Não fui chamada no assunto não, mas concordo com cada palavra que a Toné está dizendo, porque aquilo ali está no centro da cidade, todo mundo sabe, todo mundo vê, mas finge que não enxerga. Olha, essa é a verdade. Os fiéis saem da igreja católica depois da missa, antes da missa, e ficam aterrorizados, inseguros, ninguém faz nada ali. A misericórdia é uma loucura. Pois é. Todo mundo tem medo de estacionar ali. É um absurdo. Eu passei ali 4 anos na gestão do ex-prefeito Fernando Gomes. Sei bem o que era aquilo. Eles corriam, queriam invadir a FIC só vivia trancada, de cadeado. Não podia deixar aberto, porque um dia um invadiu querendo matar o outro com a faca. Loucura. E ninguém faz nada. Nunca fez. Culpa não só os gestores, a polícia, todo mundo, a sociedade como um todo. Ninguém fez nada. Olha, esse é um descaso realmente com a descaso com a cultura. Com a cultura. E com nossa segurança, Toné, porque a gente depende de andar na cidade, de transitar, e principalmente mulher, né? Quando eu falo a gente, ainda mais, eu vou além. A gente, como mulher, passa ali, as pessoas vão ao culto, tem uma academia, inclusive, ali próximo. Ali é o centro, o coração comercial, da cidade. Tem residência, mas tem comércio também. O comércio tem muito comércio. Isso, realmente, esse é um ponto que a gente precisa falar e cobrar das autoridades. Claro que o policiamento precisa estar ali nas ruas, fazendo, né, com que essas pessoas, elas saiam desse local e que sim, a gente tenha segurança. Agora, esse é um assunto além da segurança pública, uma questão também aí de saúde, né? Porque, primeiro, se esses moradores de rua estão indo a esse local, não é algo que aconteceu hoje, ontem, semana passada ou mês passado, são anos. São anos, olha, imagina, você falou aí sobre a época em que você estava ali com Na época que eu estava lá, o telhado já estava ameaçado de cair. Já tinha rachadura, tinha muitas fissuras. Já tinha um bocado de planta nas paredes. E quando chovia, molhava a FIC toda. O telhado, por isso que desabou o telhado. Não foi nem uma questão de incêndio, desabou o telhado. Queimou documentos, eu vou falar sobre isso. Eu quero saber onde está o acervo da FIC. Olha, então a gente volta já com esse assunto aqui no TVI News. Quero falar com vocês também sobre um acidente que aconteceu, olha. E assim, as redes sociais pararam ontem tentando entender o que teria acontecido e, claro, o estado de saúde, então, do Fabiano, que faz dupla com o César Menotti. Ele havia capotado o carro, o veículo, né, ficou inteiramente estraçalhado. A gente tem um vídeo dele falando ali, primeiro agradecendo, né, a Deus por ele ter continuado com vida, ter seguido firme ali a sua viagem. E ele brinca até com os fãs, né? Já que o carro ficou pra lá, a gente deixa o carro pra lá. Quem tava comigo, que era ele e um outro rapaz, ficaram bem, graças a Deus, só tiveram escoriações leves. E quem estava na expectativa de assistir o show, ficou apavorado vendo as imagens. Pelas imagens, a gente vê que a lateral do carro, ela ficou
completamente destruída, o pneu ficou para trás, o carro capotou por várias vezes ali, então, nessa pista. Ele saía, então, em direção ao Rio de Janeiro, onde ele faria um show no final do domingo, e ele continuou o show. A gente tem um vídeo, inclusive, dele falando ali, relatando sobre esse acidente e falando também que seguiria, daria continuidade a esse show. Põe pra gente, produção. Ter visto aí as notícias aí do acidente que nós sofremos hoje, eu e o Heleno, vindo de Belo Horizonte para o interior do Rio de Janeiro, para Cordeiro, para o show de hoje. Tivemos um livramento muito grande na 040 ali, bem próximo a Juiz de Fora, mas graças a Deus, apesar do carro ter acabado, nós estamos muito bem. O Heleno teve um pequeno corte na mão, mas está muito bem. Eu estou zerado, graças a Deus. O rapaz que estava no outro carro também está 100%, está zerado, e um livramento que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deu. Então a gente segue firme e forte aqui no show de hoje. Eu quis manter o show porque estou muito bem, não tinha por que eu não vir aqui cumprir, cantar e comemorar essa bênção de Deus na minha vida, na vida do Heleno e na vida do Antônio, o outro rapaz. Muito obrigado por todas as mensagens de carinho, de atenção, por todas as orações e por toda a torcida por nós aí. Olha, a assessoria, então, de imprensa dos músicos informou que o artista dirigia, então, ali de Belo Horizonte para Cordeiro, no Rio de Janeiro, onde eles teriam ali um show agendado para esse domingo. Então, passaria ali por uma noite, né, cantando, alegrando o público, quando, de repente, na tarde, as pessoas são surpreendidas com esse susto, né? As imagens deixam realmente ali a gente tentando entender o que teria acontecido, já que uma vez eles disseram que o Fabiano estava apto, sim, a dirigir, ele não estava bebendo, não estava alcoolizado, não estava com sono e que ele teria perdido, então, ali a noção da pista. Ele não conhecia, então, a estrada e ele, então, acabou capotando na BR-040 em Juiz de Fora. No momento da chegada, então, do corpo de bombeiros no local, as 3 vítimas, incluindo o sertanejo, já estavam fora dos carros, conscientes e orientados. Então, eles tiveram leves escoriações, estavam com o cinto de segurança. É importante a gente falar sobre o cinto de segurança, porque, independente de você pegar a estrada, ser uma estrada conhecida, ou até mesmo dentro da cidade, é importante que você esteja sempre, olha, com o seu cinto no lugar. Principalmente quem anda com crianças, você aí, papai, mamãe, vovó, titia, você responsável, leve seu filho ali, olha, no cinto de segurança. Às vezes a gente acredita, né, que nessa estrada entre Ilhéus e Itabuna, por ser uma estrada tão pequena, né, 30, 40 minutos no máximo para você chegar de um lado ao outro, e a gente às vezes deixa de lado o cinto de segurança. Então fica aqui esse alerta para você, independente, conheço a estrada, não conheço, põe o cinto de segurança para evitar. Porque assim, os acidentes eles acontecem e às vezes não tem como a gente prever. Às vezes é um carro que está vindo na direção contrária, alguém alcoolizado, ou que perdeu o sentido ali, ou que nem conhece aquela estrada. Às vezes não é você nem que causa. Então é bom que você sempre esteja consciente, orientado ali, principalmente você que transita aí com crianças, então é importante o uso do cinto de segurança. Olha, e hoje aqui, falando para vocês, ó, a gente veio todo mundo combinando. Veio um xadrez aqui hoje pro programa. E nem foi programado, hein? Todo mundo pro programa. Black is beautiful. Olha, bota aí, divide a tela em 3, Cássio. Estamos merecendo, viu? Todas 3. Ó, Vocês ainda melhoraram, reduziram um pouquinho, porque ainda vieram preto e branco, eu vi total. A gente veio... Total Põe Black. aí, Cássio, dá pra Total dividir black. a tela, All Cássio, black. para o pessoal de casa conseguir ver. Veio preto, veio branco, é preto e branco. PIB. Hoje foi um negócio assim, ó, a gente não combinou, mas acabou saindo, hein? Você até de sandália preta veio. Eu também, ó, sapato preto. Eu de tênis preto também. Todo mundo veio de preto hoje. Hoje o negócio saiu aqui harmonioso. O passarinho me disse que até as partes íntimas foram pretas hoje. Parece até que combinamos, né, doutor? Donazinha. Olha, veio todo mundo combinando. Isso é bom, né? Significa que a gente tá numa sintonia boa. Sintonia, verdade. Em sintonia boa. Olha que alegria. Começando a semana numa boa já. Com o pé direito. Bora de preto, não importa. Preto também é chique, meu bem. Preto Eu é acho. lindo. Preto Pretinho é é lindo, básico. eu amo. Agora, eu gosto de branco, viu? Gosto de roupa branca.
Eu sou fã do branco. Acho que o preto, ele arruma, ele te deixa Mas elegante. o preto é classudo. Mas o branco, Preto é chegando. E o P&B, o preto com branco, ele não cai de moda. Nunca. Né? Nunca cai de moda. Ele fica aí, ele é tendência. Entra verão, entra inverno, sai inverno. Ele vai continuar sendo tendência, porque ele é elegante. Estamos todas hoje assim, ó. Pra lá de vaguidade tão O pessoal lindas. fala lá no sul que só quem usa branco é o baiano de sexta-feira, principalmente para ir para o Bonfim. Oh, meu Deus. É só para... Baiano sofre. Gozar, fazer gozação com o baiano, né? Pra zoar. Olha, o baiano sofre mesmo. Olha, já que a gente está aqui em boa harmonia, eu quero então falar sobre a nossa previsão do tempo, já que a gente não sabe quando acorda, né, Tonezinha? Olha ali, o tempo nublado, um diazinho meio triste. Eu particularmente gosto de sol. O sol me alegra, me anima, me dá uma autoestima. Então a gente vai ficar sabendo aqui, olha, você e eu, Tonezinha, Úrsula, pra já saber, né? Se coloca uma jaquetinha no carro, se já leva ali a sua capa de chuva para você que anda de moto, se pega um guarda-chuva. Então vamos lá para nossa previsão do tempo. Você aqui de Itabuna, nesse momento os termômetros marcam 23 graus, a máxima de 25 e há previsões de chuva aí, olha, para o restante do dia. Então, tem condições chuvosas hoje para o restante do dia aqui em Itabuna. 40% de chance de chuva. Então, hoje, já sabe, né? Vai levar a criançada na escola, bota ali o guarda-chuva, mandou os meninos para a escola, casaquinho, deixa agasalhado, porque esse frio aí tem uma virose chata. Eu mesmo tô com essa virose aí, ó. Tem um tempinho, então você de casa já protege a criançada, leva seu casaco também para o trabalho. A previsão, então, é de chuva e condições chuvosas para o restante também do dia aqui na cidade. Você que nos assiste aí de Ilhéus, Ilhéus nesse momento também parcialmente nublado, condições chuvosas para o restante do dia. Probabilidade de chuva para Ilhéus é de 55%, ou seja, vai vir chuva em Ilhéus, chuva forte, considerável, com ventania. A gente sabe que Ilhéus, quando começa a chover, né, tem muitos pontos de alagamento, então fica ligadinho aí você também. Olha, eu já moro em um bairro, em uma área que normalmente tem alagamento, fica ligadinho, fica ó, prestando atenção. A gente não pode esperar que aconteça para a gente se alertar, já tem que ficar em alerta realmente ali para evitar danos maiores e principalmente a sua integridade física. Você aí nos assistindo de Itajuípe. Itajuípe e Uruçuca nesse momento marcam 23 graus, com máxima de 25, parcialmente nublado. Há previsão de chuva sim para essas duas cidades ali, uma ao ladinho da outra aqui, como Itabuna e Ilhéus, pertinho, coladinho. Então, em Uruçuca e Itajuípe, a previsão de chuva é de 50%, então vai chover. É bom ali, né? Porque assim, a gente sabe que tem muitas fazendas por ali, muitas roças. Então é bom para molhar, é bom para cultivar a terra e, claro, para semear. Então, assim, tem chuva aí para Itajuípe e Uruçuca também. Vitória da Conquista, nesse momento, está então com a previsão de 18 graus, máxima de 20 graus, condições aí parcialmente nubladas, aquele friozinho gostoso de Conquista que a gente sabe, a nossa Suíça baiana. Inclusive, Gustavo vai aparecer aqui, que é o nosso correspondente, ao longo dessa semana, ao longo do dia. Então, Conquista deu uma esfriada aí também no tempo. Itacaré, nesse momento, marca 22 graus, máxima de 24, mínima de 20 graus. Chuva ali, então, em Itacaré hoje, no restante do dia. Não vai da praia. Não, Toné, não. Hoje o turista vai ter que se segurar. Eu diria assim, Toné, esse paraíso baiano que a gente tem aqui, essas praias lindas, elas são incríveis. Itacaré mesmo tem aquele mirante, né, aquela água linda. Você fala, meu Deus, eu acho que eu não tô... Mas praia com chuva não é uma coisa Agora, legal. com chuva, não. Fica feio praia o só visual, combina com né? sol, cerveja. Fica feio, Toné, fica feio o visual. Dá um desânimo, aquele frio. E praia faz frio, né, aquela ventania. Então, assim, realmente não vai dar praia. Estamos no inverno, né? Não vai dar praia. E esse inverno, então, né, Toné, aqui pra gente que tá acostumado com sol, com calor todo dia, não é essas coisas todas. Eu mesma já tô acostumada. Qualquer ventinho, eu já tô com frio, tô com febre, tô doente. Então, fica a dica pra você aí de casa se cuidar também, porque essa época do ano é assim, né? Chove e faz sol e daqui a pouco para e a gente fica aí na expectativa. Salvador, nesse momento, também está nublado. 25 graus, máxima de 26, condições aí parcialmente nubladas,
períodos com chuva entre 11 e 1h. A previsão, então, ali é de uma garoa a partir das 13 horas. Então, você aí, olha, que tem familiar, a gente sabe que Salvador também teve muitos pontos de alagamento aqui nesse ano. Então, assim, é bem perigoso. Fica esse alerta aí também para você que mora em áreas, né, que já tem esse perigo e que acontece com mais frequência, ficar ligadinho. E hoje é dia de quê? Hoje é dia de Ela por Elas. Ela por Elas fala para mulheres, com mulheres e sobre mulheres. Mas assim, você, homem de casa que assiste, que adora, sabe exatamente aqui quem apresenta também. É ela, a doutora Úrsula Matos, em mais um episódio especial para você. Então pode rodar a vinheta porque vem aí Ela por Elas. Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é segunda, hoje é o nosso dia! Dia de começar com o pé direito. Bom dia pra você, mulher maravilhosa, mulher poderosa, mulher que sabe que nasceu pra ser respeitada, amada, paparicada, mulher que tem noção e ciência dos seus direitos e que, portanto, vive posicionada em prol de si mesma, em prol dos seus filhos, porque sabe que foi escolhida para ser guardiã dos direitos dos seus filhos, né? Assim, bom dia para você, mulher que não aceita nenhum contexto de violência, não aceita aquele, troca de roupa, hein? Comigo não vai, não. Que batom é esse? Batom de piriguete. A mulher que me assiste não aceita essas coisas, não. Porque sabe que precisa e deve ser respeitada em sua essência, nas suas escolhas. Portanto, mulher que me assiste não aceita violência psicológica, moral, sexual, patrimonial. Não aceita. Física, misericórdia. Física, então, não aceita mesmo. Mulher que me assiste respeita outra mulher. Aliás, se você tá por aí e você não consegue respeitar as coleguinhas, começa a rever, hein, amiga? Começa a rever, Começa a rever o seu posicionamento. Porque um dia é você, outro dia é a outra e por aí vai. Bom dia pra você, homem maravilhoso que assiste a TVI News. Telespectador alto nível, acima da média. Aquele homem que sabe que precisa respeitar sua esposa, suas colegas de trabalho, né? Aquele homem que sabe que se estiver passando por alguma situação, tá vendo a mulher pedindo socorro, precisando de ajuda, vai ligar pro 180, pro 190, vai estender a mão, porque a desconhecida de hoje pode ser tua mulher, tua filha amanhã, e aí? Aquele homem que me assiste é aquele homem de respeito, que sabe que no ambiente de trabalho, que é o lugar que se ganha o pão, não se come, nem se compra carne. Ô, Úrsula, que história é essa? O ditado é não se come, nem se compra... Não, o ditado é como que é? Onde se ganha o pão, não se come a carne. Por que eu incluo compra? Porque tem muito homem aí, amiga, que compra pra depois comer o pão. Tu tá me entendendo? Ó a dica, pega a dica de graça. Pega a visão. Gratuita, pega. E hoje o programa vai pegar fogo. Toné já começou dizendo que eu vou ser cancelada. Que história é essa, Toné? Eu acho, quer falar mal aí, essas ideologias aí, eu tô fora. Vou falar... Xandão tá aí com o STF. Você aí. Cancelada? Eu vou ser cancelada? Mas as redes sociais, doutora, já começam a ser censuradas, né? Deixa eu te contar. O Val Cabral me chama de esquerdopata. O Val Cabral costuma dizer que eu sou esquerdopata. Mas hoje a bronca vai pro time do PT. Hoje a bronca vai pro governo do estado da Bahia. Porque eu digo aqui todos os dias nos nossos programas que, independentemente do teu posicionamento político ou ideológico, nós mulheres precisamos ter senso crítico. Seja você eleitora do Lula, seja você eleitora do Bolsonaro, você não nasceu para ser massa de manobra e para aceitar tudo que todos eles fazem sem se posicionar e sem dizer, peraí, será que isso tá certo? Será que isso tá errado? Até onde eu vou? Até onde eu não vou? Não é porque você votou no Lula que você vai concordar com a Maria do Rosário, que lá atrás foi a relatora
ora a favor da lei de alienação parental. Ela já se arrependeu? Já voltou atrás e agora está no time pela revogação? Ok. Mas não é porque você votou no Lula que você tem que fechar os olhos para uma atitude como essa, para um erro como esse, porque essa lei, na prática, tem servido para quê? Para colocar as nossas crianças em estado de vulnerabilidade, em exposição excessiva, porque na medida em que as mães denunciam os genitores abusadores sexuais dos seus próprios filhos, o que a justiça faz? Com base na LAP, reverte a guarda e as crianças que outrora foram molestadas pelos seus genitores, ao invés de serem protegidas, passam a morar com aqueles que foram outrora acusados de abusos e de violências, inclusive violências sexuais. Então não é porque você foi eleitora do PT que você pode fechar os olhos para isso. Não, não e não. De igual modo eu falo para as eleitoras do Bolsonaro. Não é porque você votou em Bolsonaro que você vai concordar com o que Cristo Nieto e a Bia Kicis faz. As duas estão encabeçando aí o cancelamento do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, do CNJ. Eu expliquei semana passada que protocolo é esse. Esse protocolo é um guia, é um parâmetro, né, que orienta os magistrados e operadores do direito a julgarem, observando a questão das discriminações de gênero, né, as desigualdades que são estabelecidas, por exemplo, dentro de um casamento em que a mulher abre mão da sua própria vida para viver em prol da família e uma vez divorciado, o homem quer que ela passe fome. E aí o que esse protocolo para julgamento com perspectiva do gênero diz? Diz para o juiz assim, olha doutor, você precisa olhar para esta mulher com um olhar sensível. Você precisa olhar para os direitos desta mulher como direitos que precisam ser vistos, confirmados pelo judiciário e não ignorados, e não violados, e não vilipendiados. Essa mulher precisa, portanto, de equidade. Essa mulher precisa agora que o judiciário reequilibre os pratos, porque há uma nítida desigualdade. Esse protocolo não tem nada a ver com aquela ideologia de gênero que dizem que existe no PT, nos partidos de esquerda, coisa do tipo. Se é que se acredita nisso, aquilo, ideologia de gênero é uma coisa. Protocolo para julgamento com perspectiva de gênero é outra. A gente busca, através do protocolo, equidade, justiça e não discriminação pelo simples fato de sermos mulheres. Então, pelo simples fato de sermos mulheres, nós somos discriminadas, os nossos direitos são violados e vilipendiados. Aí vem o CNJ e apresenta esse guia prático, que é o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, para os magistrados, né? Já que o nosso judiciário é eminentemente machista, patriarcal, misógino, completamente preconceituoso, sexista. Ele é. Porque todos nós somos enquanto sociedade. Nós vivemos numa sociedade completamente machista. A mulher está apanhando. E ao invés da gente oferecer ajuda, a gente pergunta, mas se ela está apanhando, alguma coisa ela fez para merecer. Ela está apanhando. Não, o que foi que essa mulher fez para apanhar? Ela está apanhando, alguma coisa ela fez. Vê se pode. Isso é concepção de uma sociedade extremamente machista, misógina, sexista, preconceituosa. É uma sociedade que, ao invés de, no primeiro momento, já como reação inicial, oferecer a mão para apoiar uma mulher ou tirar uma mulher de uma situação de vulnerabilidade de risco, nos condiciona a perguntar, mas o que foi que ela fez para estar merecendo? Alguma coisa ela fez, hein? Para merecer essa porrada. Pois é. Então, não é porque você é da direita que você vai fechar os olhos para o que a Bia Kicis, para o que a Cristo Nieto e agora o Carlos Jorge, é outro deputado do PL, tá levantando a bandeira para não revogar a LAP. E diga-se de passagem, a Damares, que é uma mulher de respeito, né? Uma mulher completamente aí antenada com as coisas que faz, que tem uma bandeira coerente em favor da família e das crianças, mesmo sendo do PL, já disse, não, eu sou a favor da revogação da LAP, porque essa lei serve para silenciar mulheres e explorar e expor ao sofrimento diversas crianças. E nós precisamos defender as nossas crianças. Isso não é questão ideológica ou partidária, gente. Isso é uma questão humanitária.
E mesmo a Damares tendo encabeçado o movimento, por incrível que pareça, esses 3 deputados que eu acabei de dizer aqui, de citar, Bia Kicis, Cris Tonieto e o Carlos Jorge, diz o seguinte: isso é pauta da esquerda, a Damares está doida, a Damares está alienada, alucinada, isso é pauta das feministas. Pelo amor de Deus, eu acho que vocês precisam, antes de se posicionarem sobre determinadas situações, seja você político, famoso ou anônimo, se dê o direito e o trabalho de dar um Google, de procurar saber sobre as demandas, sobre as pautas, antes de se posicionar, né? Não é verdade? Porque às vezes a gente está lá na internet, soltando um bocado de loucura, falando um bocado de abobrinha, sem saber nem da onde veio, para onde vai. A LAP, que é a Lei de Alienação Parental, ela já nasceu maculada. Richard Gardner, que foi o mentor da LAP, ele era um cara que defendia a pedofilia. E ele dizia o seguinte, que todos nós temos em nós um quê de pedófilos. Todos nós temos em nós ideias pedófilas. E uma criança pode suscitar num adulto ideias sexuais, vontades, até mesmo para que eles possam se iniciar na vida sexual. Coisas absurdas que Richard Gardner falava, inclusive há suposições, indícios, e a mídia fala sobre os abusos que possivelmente ele cometia em desfavor dos próprios filhos. A partir daí, amiga, me responde uma coisa. Uma lei pensada, idealizada por um canalha desse, que pensava isso, e o pior, não escondia os seus pensamentos, deveria ter sido validada pelo Brasil? Claro que não! Em hipótese alguma. É por isso que a Maria do Rosário do PT, mesmo que ela tenha voltado atrás, ela vai levar para o resto da vida essa culpa nas costas dela. De ter imposto a diversas crianças e adolescentes o horror de ter que conviver com os seus abusadores sexuais por causa da Lei de Alienação Parental. Aliás, organismos internacionais como a ONU, por exemplo, já se posicionaram contrárias à LAP e dizendo o seguinte: Brasil, Brasil, você é um dos únicos países, aliás, é o único, que continua com a LAP em vigor. Revoga! É questão de urgência. Né? E mesmo as organizações internacionais dizendo isso para o Brasil, me aparece meia dúzia de deputado que não se dá o trabalho de ler, de procurar, de saber, de investigar, levantando bandeira contra crianças e adolescentes e contra mães. Porque na medida em que as mães quebram o silêncio e denunciam os abusadores sexuais dos seus filhos, passam a ser tidas como alienadoras, com base nos parâmetros da Lei de Alienação Parental. Então fica aqui o meu agradecimento à senadora Damares por sua lucidez, por sua sensibilidade. E você que me assiste, ainda que não tenha votado no PL, que não se considere alguém da direita, comece a enxergar a política de forma apartidária. Porque nem sempre o partido que você votou vai acertar sempre. Nem sempre o partido que você se opôs vai errar sempre. A maior prova é que agora é a Damares que está remando contra uma maré cheia de tubarões, tanto dentro do partido dela como fora. Exatamente porque ela está levantando a bandeira das crianças e dos adolescentes do nosso país. Falando em crianças e adolescentes, vou falar do assunto pelo qual a Toné já avisou que eu vou ser cancelada, hein? Tô nem aí se eu vou ser cancelada, anota. O caso Denelísio Nobre. Não tá lembrada, não? O que é o... Vamos contar? Vamos contar, porque tu tá chegando agora, tu não tá sabendo do babado. Vou te contar o que foi que aconteceu. Aqui em Itabuna tem um colégio estadual chamado CIEBTEC. Aliás, é um colégio que tem professores maravilhosos, professores acima da média, professores queridos, que inclusive muitos deles abraçaram os alunos que foram vítimas desse escândalo da educação baiana, da educação grapiúna. O Colégio CIEBTEC tinha um diretor chamado Denelísio Nobre. E o Denelísio Nobre fazia o quê? O Denelísio Nobre tinha atitudes homofóbicas. Ah, seu viadinho, você é um viadinho. Racistas. Desperdício de comida? Não, não vou acatar suas orientações, não. Vou imprimir aquelas fotos daqueles negrinhos da África, sair espalhando lá no refeitório, porque aí de uma vez por todas os negrinhos daqui, que é parecido com os negrinhos da África, vão aprender. Isso é racismo, amigo.
Racismo. E não bastasse isso, esse camarada montou um esquema de aliciamento sexual dentro do Colégio Estadual Ciebetec. Ponto. Ele oferecia dinheiro em troca de favores sexuais. E eu estou falando de um camarada que era uma das grandes referências do PT dentro de Itabuna. Ó. O pior do que ele ser ligado ao PT é o problema vir à tona, sair dos bastidores, né? E Deus trouxe à tona aquilo que estava oculto. E o governo do estado não fazer absolutamente nada, a não ser tentar abafar e passar pano na situação. Os adolescentes na época nos procuraram, me procurou, depois da segunda palestra que eu fiz no Colégio Ciebetec em agosto do ano passado. E me contaram as diversas situações que aconteciam no ambiente institucional educacional. Algumas delas, né, foram reproduzidas numa reunião em que todos os alunos estavam e o diretor começou a falar que ele estava na pista, que ele estava disponível para pegar as menininhas que estavam ali naquele auditório, menores de idade por ali, hein? Mas ele estava na pista. Que a filha dele tinha perdido o cabaço assim assado, que o filho dele estava no quarto fazendo isso e aquilo das intimidades sexuais do filho. Que a menina tinha que dar mesmo, mas tinha que evitar de engravidar porque o homem não gostava de peito caído e por aí vai. Não bastasse isso, que foi uma situação pública, porque foi uma reunião com para mais de 200 alunos, tinha muitos alunos nessa reunião, porque juntaram várias turmas. Esse cara, ao longo do tempo em que ele permaneceu sentado na cadeira do Ciebetec, ele assediou sexualmente, importunou, gostosa, passava a mão na bunda, apertava o peito, chamava para dentro da sala dele para conversar supostamente questões acadêmicas. E quando a criança, quer dizer, para mim são crianças, porque meninas com 12, 13, 14 anos, para mim são... Gente, eu tenho um filho de 10 anos de idade. E eu não consigo ver meu filho nem como pré-adolescente ainda. A partir disso, para mim, essas meninas de 15, 16 anos do Ciebetec são todas crianças. Todas. Em que pese a lei já dizer que a partir dos 12 são adolescentes. Ok, tudo bem. Mas foram para essas meninas menores de idade que ele começou a oferecer R$200 por um beijo e outros valorezinhos por outros favores sexuais que a gente não pode falar aqui na televisão, porque se disser, o programa sai do ar, não é assim? Pois é. E não bastasse isso, ele chamava as meninas para essas pseudas reuniões que iriam acontecer no gabinete dele. E quando as meninas chegavam lá, ele trancava a porta. E depois que ele trancava a porta, ele voava para cima da menina para tentar beijar de forma lasciva. Passar a mão nos seios, passar a mão no bumbum, nas partes íntimas. E uma dessas meninas chegou a reproduzir em depoimento que, num dado momento, a copeira da instituição chegou e foi que aí abriu a porta e ela conseguiu sair, se safar daquela situação. E quando ela chegou na antessala, onde a vice-diretora da escola estava, ela estava agoniada, abafada e disse: fulana, o diretor fez isso comigo, a culpa é sua. A culpa é sua. A culpa é sua, você que é culpada. Você estava lá dentro, deve ter dado ousadia a ele. A sua roupa. Foi a sua roupa que você estava usando. Aí ele olhou assim para a roupa e disse: vice-diretora, eu tô de uniforme. Eu tô de uniforme. Vá lá pedir desculpa a ele. Vá lá. E essa vice-diretora, pasme, ainda está no Ciebetec. O governo do estado exonerou Denelísio em virtude da pressão midiática, em virtude da pressão social, né? E das famílias e das vítimas, exonerou Denelísio. Mas logo depois tratou de dar ao Denelísio uma licença remunerada. Olha que lindo, que castigo maravilhoso. A gente pode agora sediar, importunar sexualmente, até mesmo estuprar, porque para mim, na medida em que você coloca uma jovem dentro da sala e você beija de forma lasciva, você pega nas partes íntimas dela, pra mim isso é estupro. Se você quiser florear do jeito que você quiser aí na sua mente, é um problema seu. Pra mim, Úrsula Catarina Rocha Matos, isso é estupro, ponto. Aí o que acontece? O governo do estado exonera o cara 2 meses depois da licença remunerada e as outras pessoas que foram acusadas, apontadas em depoimento pelos adolescentes, o governo faz o quê?
Nada. Só letra comigo. N-A-D-A. O braço direito do esquema de aliciamento, que era o camarada, que entrava lá nas salas das meninas e dizia, olha, o diretor gostou de você. O diretor mandou te chamar pra ir tomar um banho de piscina na casa dele. O diretor mandou te chamar pra ficar mais à vontade lá, porque no condomínio tem isso, tem aquilo da casa dele. Ó, o diretor mandou oferecer R$200 pra tu dar um beijo. Eu não posso falar das outras coisas, mas tu já imaginou aí que eu sei, hein? Tu imaginou. Pois é, esse camarada que era o braço direito do Denelísio, no esquema de aliciamento, continua lá. É o instrutor da coreografia de fanfarra, da Bantec, do Ciebitec. Ele tá lá, ele continua lá. Aliás, cheio de poder, de regalia. Inclusive, ele ligou para uma das vítimas para dizer o seguinte, olha, vai lá e tira a queixa, porque se eu cair, muita gente grande cai comigo. É muito podre que ele deve saber, inclusive coisas que a gente nem tem conhecimento. E esse camarada, seja porque alguém tem rabo preso com ele ou não, continua lá no CBTEC, cheio de poder, cheio de chaves nas mãos, dando ordens, fazendo e acontecendo. A vice-diretora, que foi apontada por essa aluna e por outras alunas como sendo alguém que sabia das situações, e ainda chegava a dizer que a culpa era da vítima, continua lá. Fechava os olhos, porque Dedê fazia, porque Denelísio... Dedê, tu fazia atrocidade, hein, Dedê? Mas pior do que tu, talvez tenha sido as tuas amiguinhas que fechavam os olhos para as coisas que tu fazia, não é verdade? E não bastasse isso, olha a cereja do bolo. A cereja do bolo é a diretora do Núcleo Territorial Educacional 05. A senhora lá, que está na cadeira até hoje. Mas os adolescentes e os alunos disseram em depoimento, disseram na mídia. Osiel fez entrevista, eles falaram para Osiel. A Globo fez entrevista, eles falaram. E não bastasse isso, falaram também em depoimento na delegacia que toda vez que a diretora do NTE 05 ia para a escola, eles abordavam ela e contavam as atrocidades que Denelísio estava fazendo. Contavam os problemas institucionais, o racismo, a homofobia, o assédio sexual, a importunação. E ela dizia, o quê? Denelísio é meu amigo há anos. Ele jamais faria isso. Ele jamais falaria isso. E não bastasse os meninos procurarem grupo, muitas chegaram a contar na delegacia que iam procurar individualmente e que iam procurar acompanhada de outras colegas. Uma das vítimas disse, eu procurei, ela foi lá no colégio, eu procurei, falei com ela, e ela disse, eu vou ver. Olha, ele pegou na minha bunda, pegou no meu peito, meteu a mão não sei aonde, disse que eu era gostosa, ele fez e aconteceu assim, assado. Eu vou ver, desacreditando. Não, ele não seria capaz de fazer isso, não é? Mas eu vou ver. Na semana seguinte, a menina foi no NTE conversar com o braço direito da diretora. E o braço direito da diretora, vou ver. E o escândalo aconteceu o ano passado, amiga. Só veio à tona no início desse ano. Mas que elas estão sabendo da situação, ó, é desde o ano passado, tá fazendo aniversário. E até hoje elas estão vendo. Vendo o quê? Não sei. Vendo a paisagem, o horizonte. Elas estão vendo qualquer coisa, menos o que elas deviam fazer. A responsabilidade delas, inclusive para não prevaricarem, era fazer exatamente o que competia a cada uma delas fazer. Agora você tá aí, boquiaberto com a história do caso do Denelísio e dos comparsas dele nesse esquema, ou que compõe essa quadrilha, ouso a dizer, né? Dessa quadrilha de aliciamento, de assédio, de importunação, e que todo mundo fechava os olhinhos. Então agora tu segura que eu vou te contar um babado. Cássio, cadê a cópia da ata da reunião? Nós fizemos uma reunião, olha lá. Tá no Instagram, @adv.ursulamatos. Nós fizemos uma reunião no dia 14 de fevereiro de 2025 com os auditores e corregedores da Secretaria Estadual de Educação. Segura a bomba, Toné, porque eu vou ser cancelada, mas eu vou falar. E quando vieram, em fevereiro de 2025, garantiram aos presentes na reunião... aliás, os presentes, eu também estava lá, hein? Também estava, ó a assinatura ali do lado, olha a rúbrica ali do lado, aquele Uzinho, terminando com Os. Pois é, meu nome, minha rúbrica ali.
Eles garantiram que iria passar um pente fino na diretoria do colégio. Eles garantiram que haveria uma intervenção estadual no colégio. Eles garantiram que afastariam todos os acusados e apontados pelos alunos, pelos adolescentes, pelos jovens. Eles garantiram que tomariam providências. E o que foi que o governo do estado fez? Nada. Só letra comigo. N-A. Repete aí, amiga. Eu tô ouvindo tua voz. D-A. Nada. Vai pra segunda página. Vai para a segunda página. Agora a segunda página. Eu vou me aproximar aqui da televisão para ler. Pera um momento. Titia tá com 40 anos. Fulano que teve o nome preservado pela tarja preta. Olha lá, amiga, acompanha comigo. Essa parte aí que tá toda em verde. Mencionou que ao tentar abordar sobre o comportamento do diretor, do Denelísio Nobre, durante visita da diretora do NTE, Larissa, não sou eu que tô falando, hein? É o aluno que tava lá, que diz que a diretora do NTE, em 10 de julho de 2024, a mesma desconsiderou suas preocupações, alegando que o diretor era seu amigo pessoal e que tais ocorrências eram impossíveis. Olha lá embaixo, a segunda parte. A advogada Úrsula só fez a denúncia publicamente em uma live no Instagram após o boletim de ocorrência ser registrado. No dia seguinte à live, a professora Larissa esteve na unidade de ensino educacional e, ao interagir com os alunos, afirmou que a situação estava sendo resolvida e que, por enquanto, eram apenas boatos. Boatos! A denúncia feita pelos alunos para a diretora do NTE não passavam de boatos, que era mentira, ou eram mentiras, tentando abafar o caso e tentando passar uma sensação de normalidade. Aí, vamos lá para baixo? Vamos lá? Olha só. Ó, segundo eles, né, tem praticado maus tratos, além de remoção do diretor. Também pediram a escuta de 3 servidoras que poderiam contribuir para... As servidoras estão com o nome aí protegidos por tarja, tá? Que poderiam contribuir para a apuração dos fatos. Depois dos inúmeros relatos de assédio, Vladimir, que hoje está ocupando o Núcleo Territorial de Educação 05, concluiu a reunião informando que há necessidade de intervenção estadual na unidade de ensino. Na unidade de ensino, enfim, instituição educacional, enfim, na unidade de ensino. O que foi aceito por todos os presentes. Foi pedido por uma aluna que passasse um pente fino em toda a gestão CIEBTEC. Vladimir informou que há um compromisso com a exoneração de Denelísio do cargo de diretor, e Álvaro, que era um dos representantes dos movimentos estudantis que lá estavam, disse que se a exoneração não acontecer, as 3 entidades estudantis iriam ocupar a escola. Pois bem, olha só, que loucura! Divide a tela comigo, Cássio, que hoje eu tô linda de preto e branco. Ó, eles prometeram que iriam passar um pente fino na escola. Eles prometeram passar um pente fino na diretoria da escola. Eles prometeram fazer uma intervenção estadual na escola. E o que fizeram? Nada. Nothing, nada, N-A-D-A, nada. Em uma das partes da ata, eu solicitei, talvez tenha sido a minha primeira participação ali de fala na ata, eu solicitei que o Estado encaminhasse apoio psicológico para as vítimas. Acho que na semana seguinte enviaram 2 profissionais que ficaram um dia só na instituição e voltaram para Salvador. Que apoio psicológico é esse, amigos? 0, nenhum. Fizeram absolutamente nada que poderiam fazer e que deveriam fazer, que se comprometeram a fazer. Isso é um escárnio, isso é um assinte, isso é um deboche na cara das vítimas, dos alunos, dos pais e das mães dos alunos, dos familiares e da sociedade civil. Isso é um assinte na cara dos baianos. Nós estamos acompanhando o governador Jerônimo Rodrigues. O senhor invalidou as vozes dos alunos que denunciaram, não somente Denelísio Nobre, mas toda a quadrilha que passava pano, que se omitiu, que não prestou socorro, que negligenciou. O senhor invalidou. Tanto assim é que até hoje o senhor não afastou o instrutor de coreografia da Vantec, da Fanfarra, que está lá no CIEBTEC. O senhor não afastou a vice-diretora do Colégio CIEBTEC, todos apontados em depoimento pelos alunos.
como sendo pessoas que participavam. Uns participavam ativamente e outros omitindo, silenciando e nada fazendo. Ok? Eu tô falando de adolescentes que faziam cartinhas de próprio punho e entregaram a diversos representantes do Estado. Ali no início da ata, na segunda página, onde tá aí mesmo, ó. Eles falaram que entregaram uma cartinha pro Tiago Xisto, pro Ezequiel da Superintendência e para outros figurões, inclusive para Larissa. Inclusive para a diretora do NTE, que além de enviarem cartinhas, quer dizer, fizeram o que com essas cartinhas? Rasgaram e jogaram fora, para não criar protocolo. Sabe por quê? Porque a gente tem a mania de ser política partidária nesse país. Aí se todo mundo que tá lá é do PT, e alguém do PT fez essas barbaridades, vão fechar os olhos. Vão fingir que a gente não tá vendo para não queimar o partido. E aí, ninguém se preocupa com as verdadeiras vítimas dessa situação. Que foram os alunos e alunas em estado de vulnerabilidade. Muitos deles que iam para o colégio para comer. Comer. Muitos desses alunos iam para os colégios para comer. Porque não tinham o que comer em casa. E o diretor, se valendo do cargo, do poder, da cadeira que ele ocupava, oferecia dinheiro por favores sexuais. Agora tu imagina uma menina que saiu de casa sem comer, recebendo a proposta de R$200 para dar um beijo na boca de um senhor da terceira idade daquela. Eu não posso nem dizer que de um velho, uma coisa assim, porque aí eu seria muito injusta e daqui a pouco iam me acusar de etarismo. Mas o fato é que ele tinha a idade de ser o avô daqueles meninos e daquelas meninas. Mas estava se comportando como se fosse mais um dos adolescentes, de forma inconsequente. Essa é a verdade. E o governo do estado fez o quê? Nada. Jerônimo fez o quê? Nada. A secretária de Educação fez o quê? Nada. Malmente exoneraram o diretor para que, como diz o outro, para que a bronca diminuísse. Mas até hoje está lá a vice-diretora, o instrutor da fanfarra e a diretora do Núcleo Territorial de Educação. Aliás, teve a audácia, um deputado teve a audácia de convocar algumas reuniões posteriores ao escândalo para defender a diretora do Núcleo Territorial 05. Que era exatamente o deputado apontado por Denelísio Nobre como sendo a costa larga dele. Eu estou aqui, eu tenho 30 anos de polícia sem nunca ter passado pela polícia, mas ele dizia isso para os adolescentes para intimidar. E eu estou aqui porque quem me colocou aqui foi o deputado Rosenberg Pinto. É Rosenberg Pinto ou é Brito? É, Rosenberg Pinto. Rosenberg Pinto me colocou aqui nessa cadeira. É o líder do PT na Assembleia Legislativa. É o líder do PT na Assembleia... Bom, o trem fica mais lambuzado ainda. Quanto mais fala... É o padrinho dele. É o padrinho dele, porque ele dizia pra todo mundo aqui na região que era o padrinho dele, Rosenberg Pinto, deputado estadual, era o padrinho de Denelísio Nobre. E aí, ao invés de Rosenberg Pinto vir a público para abraçar essas vítimas, ainda que figuramente, né, amigo? Tu não precisava vir aqui não, né? Mas ainda assim que fosse aquele discursozinho assim, pueril, superficial, mas pelo menos assim, mesmo que demagogo, pelo menos era um discurso, né? Combina com nós? Combina com a gente? Tu podia ter dito assim, olha, eu quero me solidarizar com as vítimas, com os pais e com as mães das vítimas, com os familiares. Quero dizer para a sociedade grapiúna e itabunense que nós não apoiamos esse tipo de atitude, que nós não apoiamos esse tipo de conduta e que nós levaremos a cabo todas as investigações, as últimas consequências, que todos os acusados e apontados pelos alunos serão sumariamente afastados dos seus cargos, até para que não atrapalhe as investigações. Ao invés de tu fazer isso, né, deputado? Tu veio para aqui, fingindo que nada estava acontecendo, convocou uma reunião para defender a diretora do NTE, que é tua amiga, tua parceira, e ainda foi para algumas rádios aqui da região para bater em quem? Na advogada que vos fala, que foi a única pessoa que se levantou para dar a mão àqueles meninos vulneráveis. Bonito pro senhor. A gente não vai esquecer o que o senhor fez. 2026 é logo ali. Itabuna não vai esquecer o que o senhor fez. Ilhéus, o interior da Bahia, a Bahia não vai esquecer o que o senhor fez. Eu não tenho dúvida que nós não esqueceremos o que o senhor fez. Até agora, o senhor não emitiu uma nota de acolhimento, o senhor não fez nada por essas vítimas. Aliás, o governo do estado, na pessoa da secretária de Educação, Rovena Brito, passou um pano cheio de glitter, né, na situação, e exonerou Denelísio tão somente, mas o resto continua lá.
E ela fingindo que o assunto foi resolvido, sem nunca ter tido. E agora eu já sei que encerrou, a produção está dizendo que encerrou, mas agora eu quero direcionar minha fala, e aliás faz esse corte bem lindo, porque eu quero direcionar minha fala para a delegada responsável pelas investigações do caso Denelísio Nobre. Eu quero direcionar minha fala para a delegada responsável pelas investigações do caso Denelísio Nobre. A delegada da DEAN, a Delegacia Especializada do Atendimento à Mulher. Doutora, passou da hora desse inquérito ser concluído. Passou da hora das investigações serem fechadas. A sociedade civil, as vítimas, as famílias, elas exigem das autoridades policiais uma resposta, um indiciamento de todos eles, seja de forma coletiva, seja de forma individual. Cada um deles agiu de forma ilícita, seja de forma ativa, seja de forma omissiva. Eles agiram de forma ilícita e, portanto, eles precisam ser imediatamente indiciados pela Delegacia Especializada do Atendimento à Mulher. É a DEAN que está à frente disso. E nós, enquanto sociedade civil, eu, enquanto mãe, profissional, advogada, enquanto cidadã, acima de tudo, enquanto cidadã, eu peço reiteradamente, e agora de uma forma pública, que vocês, por favor, concluam as investigações. Algumas vítimas saíram da cidade de Itabuna porque estavam sendo perseguidas, intimidadas. Deixaram uma faca dentro de uma bolsa, de uma sacola, na porta de uma das vítimas. Com medo, a família tirou a vítima daqui. Quer dizer que esses adolescentes agora vão ter a vida tolhida porque o Estado não faz absolutamente nada para proteger? E além disso, a delegacia responsável pelas investigações não conclui o caso? Poxa, a gente já está em julho. E o indiciamento ainda não saiu? O que vai acontecer? O que está acontecendo? Vai esperar o ano terminar? Vai esperar as eleições chegarem para que o assunto morra definitivamente e caia no esquecimento? Chega! Em nome dos alunos e alunas do CBTEC, nós exigimos uma resposta das autoridades policiais e do governo do Estado. O Ela por Elas de hoje é a bronca. Beijo. Até semana que vem. A entrega da primeira etapa da nova orla da Beira Rio e do Berilo já está transformando o visual de Itabuna e já transformou os dias de folga de Anderson. Pode vir que tá show! A prefeitura caprichou. Tem pista de skate, academia ao ar livre, quiosques, parque infantil, paisagismo, iluminação em LED e muito mais. E com a segunda etapa vem mais transformação aí. Itabuna segue em frente. Prefeitura de Itabuna. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura.
Agradeço muito a Deus. Eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né? A nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje a TVC, né? Era a TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. A entrega da primeira etapa da nova orla da Beira Rio e do Berilo já está transformando o visual de Itabuna e já transformou os dias de folga de Anderson. Pode vir que tá show! A prefeitura caprichou. Tem pista de skate, academia ao ar livre, quiosques, parque infantil, paisagismo, iluminação em LED e muito mais. E com a segunda etapa vem mais transformação aí. Itabuna segue em frente. Prefeitura de Itabuna. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients.
Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Olha, estou de volta com vocês e a gente vai dar continuidade aqui também para entender também, Tonezinha, qual é aí seu posicionamento. Porque Tonezinha ficou quietinha e caladinha no lugarzinho dela. A doutora, quando pega o microfone, não deixa ninguém falar. Eu não quero interromper para realmente não tirar o foco dela, para ela não ficar desfocada da linha de pensamento dela. É ruim. Agora, tem aqui uns itens aqui que eu grifei aqui, assinalei. É o seguinte... Mudou a direção do CIBTEC? Tem uma nova diretora no lugar desse Denelísio? Só o diretor que é novo. Veio um novo diretor, só. Mas foi indicado pelo mesmo Rosenberg? Você não sabe? Possivelmente, eu não duvido. Agora, você falou uma coisa, o Rosenberg continua frequentando lá? O Rosenberg continua frequentando... Você falou com as chaves lá, é ele? Que anda... Não, quem fica com as chaves lá, cheio de poder pra cima e pra baixo, é o instrutor da coreografia da Bantec, da fanfarra, que era o braço direito do Denelísio Nobre no esquema de aliciamento. Era o cara que ia até as alunas e dizia assim, olha, o diretor mandou te oferecer R$200 pra você dar um beijo. O diretor te convidou pra ir pra casa dele pra ficar mais à vontade. Intermediário. Intermediava. As meninas chamavam de cafetão. Um dos depoimentos diz que o cafetão do Denelísio era o instrutor da coreografia da fanfarra. E ele continua lá, como se nada tivesse acontecido. Agora, doutora, o Denelísio, ele foi só exonerado do cargo. Foi. O direito dele do Estado, como funcionário, servidor público, continua. Foram preservados, né? Foram. Tanto assim que ele recebeu uma licença-prêmio remunerada como castigo, logo na semana seguinte da exoneração, e está respondendo por um PAD, um processo administrativo disciplinar, mas as pessoas que foram designadas para acompanhar o PAD são amigos íntimos de toda a cúpula que foi acusada pelos alunos, né? Inclusive eu recebi foto que um dos caras designado para acompanhar o PAD já posou foto aí nas redes sociais, postou foto nas redes sociais ao lado da diretora do NTE, enfim. Aí colocaram como juízes administrativos pessoas do próprio métier deles. Mas são cúmplices, não? Você acha que vai dar em alguma coisa? Um processo administrativo disciplinar, cujos servidores designados para emitirem qualquer tipo de parecer ou conclusão a respeito do caso são amigos próximos, não sei se necessariamente do Denelísio, mas das outras pessoas que rodeiam o Denelísio. Você acha que no Brasil daria alguma coisa isso? Isso é uma questão meio política. Política. Agora, outra história, doutora. Eu queria saber a posição dos pais dessas crianças e desses adolescentes. O que é que eles dizem? Indignados, temerosos. Eles estão acompanhando isso? Sim, me ligam, procuram saber. Doutora, protege minha filha, doutora, protege meu filho. E uma das meninas foi retirada mesmo daqui de Itabuna para outras. Não frequenta mais o curso? Não está em Itabuna, porque essa foi perseguida. O instrutor da coreografia da fanfarra ligou para essa menina pelo direct do Instagram, ameaçou. Ou você tira a queixa, ou você vai ver o que acontece com você, porque se eu cair, muitas outras pessoas caem. Ameaçou mesmo. Na semana seguinte, apareceu uma faca dentro de uma sacola na porta dessa menina, onde essa menina estava indo para o shopping, para o trabalho. Ela estava sendo perseguida por um outro menino lá do colégio, que era o braço direito da vice-diretora. Então, tudo isso foi levado ao conhecimento. Doutora, é uma panelinha. É uma panelinha.
É uma panelinha. E tudo isso foi levado, Tonel, o que me causa indignação é que tudo isso foi levado ao conhecimento da DEAN. A DEAN sabe que essa aluna... É outro item também que em que pé está esse inquérito. Não anda? Tem quanto tempo isso? Não anda. Até onde eu sei, o Denelísio ainda não foi ouvido. Até onde eu sei. Isso que estourou isso? Tem... Olha, a gente trouxe à tona no início do ano, janeiro, fevereiro, mais ou menos, por ali. Na verdade, os meninos então, me procuraram... Mais de 6 meses. Já, e todos eles já foram escutados. Todos os professores, todas as testemunhas, todos os outros alunos, eventualmente indicados pelas vítimas, foram ouvidos. Agora, o instrutor da fanfarra, que é o da coreografia, acusado de ser o braço direito do esquema de aliciamento sexual dos alunos, não foi ouvido. Permanece no mesmo cargo. Permanece lá na escola. Como se nada tivesse acontecido. E ele permanece lá. Ele não foi ouvido. A vice-diretora do colégio... Continua no mesmo cargo. E não foi ouvida pela DEAN. A diretora do NTE... não foi ouvida e continua no mesmo cargo. E o Denelísio, que foi exonerado do cargo, né, também não foi ouvido. Até onde eu sei. Então, a verdade é que a família e as famílias e a sociedade civil clamam por respostas das autoridades policiais, até porque o judiciário só pode agir, Toné, depois que as investigações e o inquérito for concluído. E os indiciamentos forem realizados. E até agora nada disso foi feito. Você atribui o quê, doutora? Essa demora? Política, não? Eu não acredito. Coisa tem por trás disso. Bom, eu não... Ele disse que o padrinho político dele é muito forte. Muito forte. É o deputado Rosenberg Pinto, que Rosenberg é muito forte. É líder do governo. É líder do governo. E o Denelísio utilizava do nome dele para tudo. Eu tô aqui, minha coxa é larga, eu não saio daqui por nada, ninguém me tira daqui. Mas eu custo acreditar que exista dentro da DEAN, dentro da Delegacia Especializada do Atendimento à Mulher, alguma influência política. Por quê? Porque são delegadas que têm anos de carreira, que são servidoras públicas concursadas. Quer dizer, então eu custo acreditar que os inquéritos não foram concluídos por influência política, em que pese a não ser nenhuma Alice. E acreditar que seria capaz, né, de acontecer. Mas eu custo acreditar que seja por isso. No caso do Denelísio, é um cargo de confiança, não? Sim. É um cargo de confiança. Eu escolhi porque é meu afiliado político, botar ele lá, não é? Sim, sim. Cargo de confiança. Tanto assim é que, para abafar e atender, naquele momento, a pressão social, a pressão midiática, a única coisa que o governo do estado fez foi exonerar o Denelísio. Até porque, na reunião que a gente teve no NTE, os líderes dos movimentos estudantis disseram que, se ele não fosse exonerado ainda naquela semana, que os movimentos estudantis iriam invadir o colégio e só sairiam de lá depois que Denelísio fosse exonerado. Aí, antes mesmo da conclusão da reunião, naquele dia, os responsáveis pela corregedoria e pela ouvidoria da Secretaria Estadual de Educação garantiu aos líderes dos movimentos estudantis que estavam ali, e a todos nós, que sairia no Diário Oficial, no máximo em 72 horas, na pior das hipóteses, no dia seguinte, mas que eles não poderiam dizer com toda certeza, em que pese saberem que já estava para ser publicado no Diário Oficial, como aconteceu. Logo depois da reunião, salvo engano, foi num sábado que saiu no Diário Oficial, e o Denelísio foi exonerado. Mas aí, logo depois, ele teve uma licença remunerada. Ele foi punido com essa licença remunerada. O castigo dele foi uma licença remunerada. E até agora, não há notícias do PAD. Apenas que os julgadores... PAD vem a ser o quê, doutora? PAD vem a ser o quê? O PAD é o processo administrativo disciplinar. Ele vai sofrer esse processo. É uma coisa interna. Para quem sabe perder, inclusive, os direitos e garantias que ele tem enquanto servidor público. Como servidor né? Então, a notícia que a gente tem é que as pessoas designadas para acompanharem o PAD são pessoas do métier. Ligadas a ele. Exatamente. Indireta e indireta ligadas a ele. Um dos caras, inclusive, os alunos me mandaram foto dele com a diretora do NTE, que é uma das acusadas de omissão e negligência, né? Eu digo conivência no sentido de ter sido omissa, porque na medida em que um adolescente me conta uma situação, Toné, uma criança me conta uma situação, um jovem me conta uma situação, e é uma situação que envolve um ato ilícito, se eu não tomo providência, mesmo sendo a diretora do NTE e tendo competência para isso, obrigações, prerrogativas para fazer, responsabilidades para fazer o que eu tenho de fazer, se eu não faço, eu passo a ser conivente, ainda que através de um ato de omissão.
de negligência, né? Então, quando eu falo de omissão e negligência, por isso que eu digo que ela também precisa e deve ser indiciada pelo que ela fez e pelo que ela deixou de fazer. Pela omissão. Pela omissão. Ela invalidou as vozes dos alunos. Quando eles falavam, ela dizia, não, ele é meu amigo, ele jamais falaria ou faria o que vocês estão dizendo. Até porque, doutora, esse caso teve uma repercussão muito grande. Muito. Muito grande aqui na comunidade. Muito grande. Muito grande. E assim... E o pessoal está esperando uma solução. Uma solução. E a solução quem tem que dar é a ADEAN. Porque o judiciário só vai se posicionar depois que a ADEAN... Não é só a sociedade, tem que dar uma solução, apresentar uma resposta realmente às vítimas. Às vítimas, acima de tudo, às vítimas. Menores. Sim, os pais, as mães e as próprias vítimas. Uma dessas meninas teve a vida completamente virada do avesso. Teve que sair de Itabuna, porque estava sendo perseguida e todo mundo ficou com medo dela morrer. Eu cheguei... Tem um constrangimento também, doutora. Eu falo assim, como mulher, uma garota dessa, ela fica constrangida pro resto da vida. Sim, fica. Fica envergonhada. Fica. Todo mundo, foi ela ali que o professor passou a mão na bunda, o diretor fez isso, aqui convidou ela para ir ali, beijou, puxou ela. Sim. Aí fica difícil. E diga-se de passagem, Toné, o caso dessa menina, quer dizer, todos os casos foram muito graves. Mas diga-se de passagem, o caso dessa menina que teve que mudar de cidade, para mim foi o mais grave. Porque com ela não teve um episódio só. Teve mais de um episódio. E um dos episódios foi o que envolveu a reunião que ele convocou no gabinete dele, na sala dele. E quando ela saiu desesperada, a diretora disse, a culpada é você. Você que deve ter dado mole, com a roupa que você está usando. E ela estava de uniforme. Né? E ela chegou a conversar não somente com a diretora do NTE, a Larissa Costa, como o braço direito da Larissa, que é a Jamile. Ela deu o nome da Jamile várias vezes. Ela não foi sozinha, ela também... A vítima falou. A vítima, em depoimento. Ela nominou todo mundo. Todo mundo. Ela não deu só o nome da Larissa, ela deu o nome da Jamile também. E outra coisa, ela não falou sozinha, ela falou também acompanhada por uma outra menina, que foi junto com ela. Ao todo, foram quantas pessoas foram atingidas? Quantas vítimas? Eu não tenho noção exata da quantidade de boletins de ocorrência que foram feitos, porque eu acompanhei muitas vítimas, mas muitas foram desacompanhadas. Inclusive, essa menina, ela foi encorajada depois que os primeiros casos vieram à tona. E eu digo que os primeiros casos, apesar de sérios, não tiveram a gravidade do caso dela, porque o caso dela foi reiterado, foi mais de uma situação. Um grau bem maior. E dentro da sala ele tentou beijar lascivamente, no ambiente enfiou as mãos nas partes íntimas. Né? No meu tempo não falava assim, não importunador, nem assediador, não. Tarado. É importunador, assediador. E, na verdade, no caso dessa menina, eu entendo a adequação como estupro de vulnerável, porque eu penso que ela estava ali numa situação completamente vulnerável. Ela foi para uma reunião acadêmica. Chegou lá, ele trancou a porta. E nessa que ele trancou, já voou pra cima da menina, pegando na bunda, nos seios, pegando nas partes íntimas. E essa menina ficou em estado de choque, até que alguém bateu na porta, ele revoltado, porque essa pessoa bateu na porta. Que é? Ainda soltou um palavrão. E nessa que ele abriu, a menina conseguiu sair, se desvencilhar dele. E quando chega na sala da vice-diretora, né, que também foi citada por essa menina, que é a Tina Fidelis. Ela foi se queixar. Aí a Tina Fidelis falou que a culpa era dela. Exatamente. Então, assim, em que pese a gente evitar de falar o nome das pessoas, todo mundo sabe que a diretora do NTE é Larissa Costa, que o braço direito de Larissa é Jamile, que a vice-diretora é Tina Fidelis, que o instrutor da fanfarra, o coreógrafo, é o Fladson, que era o menino que passava os recados do Denelísio, que oferecia dinheiro, que fazia os convites. Todo mundo sabe. Todo mundo em Itabuna, em região, tá careca de saber o nome de todos os acusados pelos alunos. É Úrsula que está acusando, Toné? Não. É Úrsula que está caluniando, injuriando, difamando? Não. Foram os alunos. Já havia muito tempo acontecendo isso, não? Muito tempo, muito tempo. Inclusive, as alunas chegaram a chamar esse rapaz da fanfarra, o Fladson, de cafetão. A palavra foi essa, usada em alguns depoimentos. Ele era uma espécie de cafetão do Denelísio, né? Porque ele era o cara que, tipo, o Denelísio gostava, vamos supor, da Pérola. Ah, vai lá na Pérola, oferece dinheiro, chama pra ir para minha casa. Ele escolhia. Ele escolhia e o Fladson ia repassar as propostas, né? É tudo muito vergonhoso. Muito vergonhoso. Ele não agiu sozinho. Mais partindo para um educador. Não, no ambiente institucional. E assim, por isso que eu digo que era uma quadrilha. Eu insisto em dizer que era uma quadrilha, porque ele não agia sozinho.
Não era um protagonismo Mas solo. ele tinha respaldo, doutora, porque tem um fator político aí. Ele tinha respaldo, ele tinha as costas largas, realmente. Mas Ninguém seria capaz de chegar e fazer uma denúncia contra ele. Mas outras pessoas, por exemplo, que são do partido, do PT, uma delas eu vou citar o nome, que é a Cida Montangil, Aparecida Montangil, do PT. Nem por isso apoiou o que Denelísio fez, nem por isso apoiou o silêncio da Larissa, o silêncio e a conivência da Tina Fidelis. A cumplicidade delas, nem apoiou as atitudes de Fladson. E tanto não apoiou que foi exonerada. E ela é do PT. Então tem dentro do PT pessoas com caráter, pessoas com dignidade, pessoas com princípios e valores. É por isso que eu falo aqui sempre, que a gente não pode ter uma política partidária. Lá como cá, mafadas há. Sim. Não é? Desse jeito. Desse jeito. Mas quem tem princípios, quem tem valores... Tem mau caráter lá, tem mau caráter cá. Exatamente. Então a gente tem que ter senso crítico. Eu votei no Lula, então eu vou abafar o que Denelísio fez. Eu votei no PT, eu sou da esquerda, eu vou fingir que não tô vendo o que Rosenberg Pinto está fazendo. O que Larissa está fazendo, Tina Fidelis. Então tá apoiando, respaldando. Fladson. Não, eu Denelísio. Não, eu votei no PT, mas nem por isso eu concordo com essas atitudes, né? E o pior de tudo é que os professores que abraçaram os alunos, que acolheram os alunos, que emitiram nota em favor dos alunos e pediram providência para o Ministério Público, começaram a ser perseguidos pelo Ministério Público, começaram a perseguidos pelo PT e pela diretoria da escola, porque foram no Ministério Público registrar um pedido de denúncia e de providências. Esses professores começaram a ser perseguidos. E, pasme, tiveram professoras que também são coordenadoras pedagógicas dentro do CIEBTEC, que ao invés de se posicionarem para acolher as crianças, porque para mim, adolescentes, jovens, aqueles meninos são crianças, para mim são, volto a dizer, eu olho para cada um deles com um olhar maternal. Um olhar maternal. Ignoraram e apoiaram. Não só ignoraram, como disseram que quem merecia um abraço e um acolhimento era Denelísio. Uma das coordenadoras acadêmicas do CIEBTEC, que é uma professora bem conhecida aqui na região, chegou a ligar para mim. Porque você colocou todo mundo no mesmo saco, na medida que você fala que ficamos em silêncio e na verdade a gente nem sabia de nada, me passando um sabão e eu acreditando assim, nossa professora, se você não é daquelas que sabia da sua ação e ficou quieta, então se considere sendo a exceção. No dia seguinte, me manda um print dizendo que essa professora que ligou para mim, que ficou quase 40 minutos passando um sabão, dizendo que não fazia parte do cesto, do saco, do balaio, colocou num grupo de professores que Denelísio precisava ser acolhido e abraçado por todos eles. Chupa essa manga. Se é que você consegue. Chupa que é de uva. Chupa que é de uva. Porque eu não consigo. Não. Essa tela com as 3, para. Olha que show. Dá um print, produção. Tamo maravilhosos de preto e branco. Pois é, chupa que é de uva e, na verdade, é um assunto indigesto. Nós temos que aguardar, né? Aguardar. E cobrar da DEAN. E continuar cobrando. A DEAN mudou aí a titularidade da delegacia? Né? Da delegacia. Agora quem está à frente é a Catiana Morim. Internamente... A Catiana está de volta, né? Catiana está de volta. Estava em Ilhéus. Catiana agora é responsável pela DEAN aqui em Itabuna. Mas eu não sei... tecnicamente, quem que continua ou não à frente do caso, se a Catiana tomou a frente, se a doutora Graça continua, enfim, essa é uma informação que precisa ser confirmada pela própria DEAN, mas mais do que confirmar essa informação, a DEAN precisa dar um posicionamento para a sociedade civil. A Sayonara, uma menina de 17 anos, foi morta o ano passado. Eu fiz um programa aqui, foi bem na época que a Vitória, lá de São Paulo, faleceu. Eu fiz um programa aqui e comecei a chorar. Eu engasguei no choro. A gente sabe o que foi que aconteceu no caso Vitória de São Paulo. Os culpados foram presos, estão lá, foram investigados, a coisa foi concluída. Tem um desfecho para a sociedade, para a família e para a vítima. Mas quem matou Sayonara, quem abusou sexualmente de Sayonara, quem estava envolvido nesse crime horrendo que chocou a sociedade grapiúna, até agora nenhum de nós sabe. Porque a DEAN, sequer uma coletiva de imprensa, sequer uma nota pública emitiu, dando um parecer das investigações. Então, assim, tem coisas que é um verdadeiro... se configura um verdadeiro soco
no nosso estômago. Porque ainda que eu não conhecesse Sayonara, eu não precisava conhecer uma menina de 17 anos que chegou no hospital de base com sinais evidentes, né? Eu não vou nem dizer indícios, sinais evidentes de estupro de vulnerável, né? Ela foi completamente violentada sexualmente e faleceu dentro do hospital. Essas foram informações dadas pelos médicos para as autoridades policiais. Eu não posso deixar de me compadecer com essa situação só porque eu não conhecia Sayonara. Podia ser uma conhecida minha, podia ser uma familiar, podia ser uma de nós. Você tá entendendo? Então, na medida em que a gente silencia, a gente é conivente, a gente começa a normalizar e traz para esses algozes o sentimento de impunidade. Toné, chegou ao meu conhecimento, através das redes sociais e dos alunos de Taboquinhas, de Ilhéus e de Itabuna. Taboquinhas do distrito de Itacaré. Que a diretora do NTE, do Núcleo Territorial Educacional, Larissa Costa, falou para todos eles nas reuniões que me processou. Eu não sei se por calúnia, por difamação, por injúria, eu não sei por que ela me processou. Mas para essa mulher que sabe qual a participação dela, ainda que seja de forma omissa e negligente, para essa mulher ter a audácia, o assinte, a afronta, a pachorra de chegar em reuniões públicas onde estão alunos e professores para dizer: estou processando a advogada que ajudou as vítimas vulneráveis, que eu outrora silenciei e ignorei a voz, é porque ela está se sentindo na ousadia. Ela está se sentindo empoderada com esse sentimento de impunidade. Está respaldada por alguém. Respaldada pelo sentimento de impunidade. E o sentimento de impunidade se dá também pelo silêncio da DEAN, pela morosidade das investigações. Desses cúmplices, desse pessoal da cúpula, lá do CBTEC. Tem também essa omissão. Sim, porque ela está abraçada, ela continua abraçada pelo governador do estado, pela Secretaria de Educação. Perdeu o cargo, doutora. Hã? Todo mundo com medo de perder o cargo. Todo mundo, mas é aquela coisa. É aquela coisa. Na hora que saiu o indiciamento, e que bom que você jogou essa deixa, porque eu vou falar aqui. Na hora que saiu o indiciamento de todos eles, e vai sair. Vai sair. Eles vão ter que ser afastados. Eles vão ter que ser afastados, mas mais do que isso, nós vamos lutar pelo indiciamento de Rovena Brito, secretária de Educação do Estado. Nós vamos lutar pelo indiciamento do governador do Estado, Jerônimo Rodrigues. Sabe por quê? Porque ambos tinham a obrigação e a responsabilidade de afastar todos os acusados pelos alunos, não por Úrsula, pelos alunos. Pelo menos até o final do inquérito. Pelo menos até o final das investigações, e assim não fizeram. Eles prometeram. Olha, você vê o caso envolvendo aquele ministro de Direitos Humanos. Lula, sumariamente, tirou o cara da cadeira. Não tinha nem iniciado as investigações, ele tirou. Por causa de Aniele Franco, não foi? Aniele Franco. Por qual motivo o governador do estado não fez a mesma coisa com esses meninos? Por quê? Com essas meninas? Porque são pretas, pobres e vulneráveis? Pobre não tem voz? Não tem verdade no discurso, na confissão, no depoimento, no testemunho deles? Do que eles viveram? Porque são pobres, governador. Deputado Rosenberg, a voz dessas crianças, desses alunos, não tem valor e deve ser invalidada exatamente porque são pobres, pretas e vulneráveis? Em que mundo o senhor vive? Porque a Bahia é um estado afrodescendente, em sua essência. Validaram a voz de uma ministra de Estado, mas invalidaram as vozes dos alunos e alunas do CBTEC. Tanto assim que até agora só a Denelise Nobre foi afastada do cargo. Isso que eu ia perguntar, só ele? Só ele! Porque se tivesse dado validade, você concorda que todo mundo que os alunos citaram já teria saído da cadeira? Teria rodado, amiga. Pelo menos afastado. Pelo menos do cargo. Não estou dizendo ser exonerado do cargo público. Afastado do cargo. Afastado do cargo, vai para outro setor. Mas ali naquela escola, continuar ali naquela escola, num ambiente que foi protagonizado tanta situação, tanta atrocidade, ali é uma assinte. O ambiente já está contaminado. É uma afronta. Claro que tá. Claro que tá. Claro que tá. Então, assim, eu espero mesmo pelo indiciamento de todos eles o mais breve possível. Eu espero que a DEAN faça isso. Eu volto a dizer, não sei quem continua à frente tecnicamente das investigações, mas eu conclamo a delegacia da mulher
que dê uma resposta às vítimas, às famílias e à sociedade civil. Estamos cansados de fazer boletim de ocorrência para o negócio ser engavetado. O papel da polícia não é só registrar boletim de ocorrência, é investigar e dar uma resposta para todas nós. E, passado o período do indiciamento de todos eles, porque eu não tenho dúvida de que serão, eles serão. Porque eu volto a dizer, eu conheço as delegadas que estão na DEAN. Eu tenho um carinho muito grande por todas elas. E eu custo acreditar que seja uma influência política por trás dessa morosidade, ou que justifique essa morosidade nas investigações. Eu quero acreditar que sejam outras situações internas, né? Mas, tão logo o indiciamento deles saiam, nós vamos lutar pelo indiciamento da Secretaria de Educação do Estado e pelo governador do Estado, porque eles deveriam ter feito o que cabia a cada um deles fazer. E não fizeram. Mandaram ouvidores e corregedores para cá, né? Falaram que iria fazer uma intervenção estadual no colégio. Falaram que iriam passar um pente fino na diretoria. Fizeram o quê? Olha, eu vou encerrar aqui minha participação, vou perguntar. Você acredita que alguém vai preso? Alguém aí desse caso vai pra cadeia? Eu acredito. Eu acredito. Eu quero acreditar que o protagonista mor dessas atrocidades será preso, será penalizado nos rigores da lei. Não é só com afastamento de cargo e exoneração, não. Não. Nós não vamos nos contentar com afastamento de cargo. Cadeia. E outra, para os comparsas dele, comparsas diretos e indiretos, nós também clamamos às autoridades policiais pelo correto indiciamento de cada um deles. Porque para nós, ficar aqui no blá blá blá, no blé blé blé, não vai ser suficiente não. Mas a gente tá fazendo a nossa parte, né? A nossa parte a gente está fazendo. Como comunicador, como operador do direito, como imprensa, a gente está fazendo. E outra... E cobrando, né? Cobrando das autoridades policiais uma resposta à sociedade. E outra, que fique muito claro que a gente não fala nada da nossa cabeça. É o que Toné acha, é o que Úrsula acha, é o que Pero... Não, é o que o telejornal acha. Não, nós estamos reproduzindo exatamente todos os fatos de acordo com os depoimentos reiterados dos adolescentes que denunciaram essa quadrilha que protagonizou as cenas de homofobia, racismo, importunação sexual, assédio sexual, estupro e o esquema de aliciamento sexual que existia dentro do colégio CBTEC, aqui em Itabuna, um colégio estadual, diga-se de passagem. Olha, agora imagina, né? Esses adolescentes pararem a vida, a menina sair da cidade, ter que ir morar em outro lugar, recomeçar, né? Constrangimento, né, Pérola? Vergonha. E as pessoas apontada, que são né? os criminosos continuam com a vida normal. Estão no cargo. Aliás, além de continuar com a vida normal, ainda tiveram o privilégio de receberem a voz do Rosenberg Pinto como uma voz de defesa. Ele veio aqui para Itabuna, segundo me contaram, ele participou de algumas reuniões pedindo o apoio dos professores e dos diretores dos outros núcleos territoriais educacionais, porque não tem só o 05, né? Tem o 05 e tem outros núcleos de outras regiões. Ele fez uma reunião com todos os presidentes pedindo para que abraçassem a Larissa. Aliás, fizeram um almoço, uma confraternização no Los Pampas e estavam todos eles lá, dias depois das denúncias, tirando fotos com Larissa. Tipo, estamos aqui com ela para o que der e vier. Aliás, algumas autoridades do partido do PT aqui em Itabuna, dentre os quais o Porfírio. Né? O Porfírio estava lá, de mãos dadas com Larissa e aquela que foi candidata a prefeita em Ilhéus. Como é o nome dela? Adélia Pinheiro. Adélia do quê? Pinheiro. Adélia Pinheiro e o Porfírio estavam lá, alguns dias depois, no Los Pampas, tirando fotos com Larissa, mostrando para mim e para o resto da sociedade que as vozes dos alunos pretos, pobres e periféricos estavam sendo invalidadas, inclusive por eles. Tanto assim que eles estavam ali, tirando fotos com Larissa, como se nada tivesse acontecido e ela não fosse corresponsável, ainda que pela omissão e pela negligência, por nada do que estava sendo ventilado. Eu tinha uma admiração pelo Porfírio, pela Adélia, né? Eu sou chamada pelo Val Cabral como esquerdopata, volto a dizer, né? Para depois de encabeçarem a história de que Úrsula está falando isso por questões ideológicas e políticas. Ela é do PL, ela votou no Bolsonaro, por isso que ela está aqui metendo a língua no PT. Não.
Não, eu me considero, inclusive, pessoalmente falando, e aí não é a advogada quem está aqui se manifestando, é a pessoa, é a cidadã. Eu me considero alguém com ideias de esquerda. Eu me considero, e os meus amigos sabem disso, que eu me considero como alguém de esquerda. Nem por isso, viu, Porfírio e Adélia, eu vou fechar os olhos para o fato de que dias depois que as denúncias foram anunciadas e aí divulgadas nas redes sociais e nas rádios, vocês estavam de mãos dadas com a Larissa lá no Los Pampas, como se nada tivesse acontecido. Aquilo foi um soco no estômago da sociedade. Se fosse com o filho de vocês, eu não sei não, hein? Com os filhos dele, será que iriam lá para Los Pampas fazer o almoço de confraternização? Será? Acho que não. Acho que não. Olha, é muito difícil toda essa situação, primeiro porque quando a gente vê, né, jovens ali, em que você deposita confiança em estar em sala de aula, aprendendo, você espera o quê em sala de aula? Que seu filho volte para casa em segurança, que ele realmente está ali com professores e pessoas capacitadas para esse cargo. Sim. Aí a gente vê uma situação como essa, né? Você contando a história, eu aqui tentando visualizar mentalmente toda a cena. Imagina, a menina chegando depois de ser estuprada, ou praticamente estuprada, em uma sala para confidenciar alguém, pedir ajuda e falar que foi a roupa. Foi a sua roupa. Até quando, né? E era uniforme, né? As fraldas que se calam, né? Porque tantos bebês, Toné, são molestados, abusados sexualmente até pelos próprios pais. Exato. Quer dizer, vai me dizer então que a fralda é um objeto sexual que incite o prazer de um homem? Eu acho que... distúrbio de personalidade. Eu acho que é cruel, é truculento tentar uma justificativa para o injustificável. Justamente. Então fica difícil até mesmo. Eu queria entender, por outro lado também, como é que seguem as aulas aí, porque assim, eu particularmente... Desculpa interromper. Agora a gente tem que dizer o seguinte, nós aqui, enquanto jornalistas, enquanto imprensa, comunicação, está aberto aqui, quem quiser se sentiu aqui ofendido, atingido aqui, que venha aqui falar. Eu acho que a doutora também concorda comigo. Sim. Quem quiser vir aqui contestar, falar, falar sobre a situação, quiser se defender, aqui está aberto. O que não vale tá entendendo, Pérola? Aqui tá aberto, não é só um lado. Tem que ver o outro lado também. Aqui a gente tem que ser imparcial. Justo. A gente questiona, a gente comenta, a gente critica, mas tem o outro lado. O outro lado pode ser ouvido. A hora que quiser, as portas estão abertas. E o que não vale é chegar aqui para dizer que estamos difamando. O que estamos caluniando, injuriando, porque estamos falando com base no teor dos documentos. A porta aberta para alguém que quiser se sentir ofendido, que vem aqui. Vem desmentir os alunos. Não foi bem o que eles disseram, né? Então as pessoas se sentiram ofendidas aí, que você citou, quiserem vir aqui, tá aberta a porta. Vamos lá, né? Eu queria entender agora como que continua ali, porque assim, o ano letivo não pode ser comprometido porque alguém sem caráter, né, quis utilizar ali da vulnerabilidade de alunos para estuprar, de repente para se utilizar, né, do corpo dessas meninas ou meninos. Eu queria entender como é que fica o estado agora desses alunos que seguem ali, por exemplo, com esse instrutor da fanfarra. Agora mesmo chega a 7 de setembro. Sim. Tem ensaio, tem tudo. Tem como tudo. É que ele tá agindo normalmente. Ele continua fazendo a coreografia da fanfarra, ele continua fazendo os ensaios. As alunas que denunciaram, Toné, o Denelísio Nobre e que citaram o nome do instrutor da coreografia da fanfarra foram desligadas da fanfarra pelo próprio instrutor. Outra coisa grave. Ele desligou. Aí é retaliação, né? Retaliou. As meninas que acusaram ele como cafetão de Denelísio foram afastadas sumariamente. Não fazem parte da fanfarra. Não fazem parte. Algumas delas, inclusive, tinham na fanfarra a única maneira de entretenimento, de lazer, né? Então foram tolhidas do direito de continuar fazendo parte da fanfarra, porque a diretoria do colégio, né? A Secretaria da Educação, na pessoa de Rovena Brito, e o governo do estado, na pessoa de Jerônimo Rodrigues, preferiram deixar o cafetão de Denelísio na frente da fanfarra, lá das coreografias da fanfarra, do que permitir que as vítimas que denunciaram Denelísio e o cafetão e as outras pessoas de continuarem gozando do direito de ter lazer, entretenimento por meio da banda do colégio. É um assinte, era a hora né? também da vice-diretora, o atual diretor, vir aqui justificar
Por que qual foi o critério que escolheu para afastar essas meninas? Boa. Da fanfarra, né? Vamos convidar o senhor, o novo diretor, eu não sei se é Pedro Jorge o nome dele. Vamos convidar o senhor. Está no lugar de Denelísio. O que está no lugar do Denelísio, o novo diretor do CBTEC. Nós fazemos um convite ao novo diretor do CBTEC. Por favor, diretor, compareça aqui no TVI News, no nosso programa, na próxima segunda-feira, no Ela por Elas, e nos explique por qual motivo aquele rapaz que foi apontado como cafetão pelos alunos no esquema de aliciamento sexual do antigo diretor continua como instrutor da fanfarra da Bantec, ao passo que as alunas que denunciaram os abusos sexuais e as investidas foram sumariamente afastadas da fanfarra da escola. O senhor está convidado, a porta está aberta e a cadeira está aqui lhe esperando. Quem sabe o senhor não tem uma justificativa para dizer assim, olha, por esse motivo, a gente invalidou a voz das alunas e afastou sumariamente, ao passo que preferimos pela manutenção do instrutor de coreografia da fanfarra, que foi apontado como cafetão do esquema de aliciamento sexual. Para tudo tem uma justificativa, né? Quem sabe ele não tem. Então o diretor, acho que o nome dele é Pedro Jorge, mas se não for, me perdoe de estar falando o nome errado, então eu vou me direcionar ao diretor como diretor do CBTEC. O novo diretor do CBTEC. Diretor substituto do... o que está no lugar do Denelísio. Eis aí um convite, portas abertas da TVI News, para ouvir o senhor. Por qual motivo as alunas que denunciaram o esquema de aliciamento sexual do CBTEC, né? E apontaram o instrutor da coreografia do CBTEC como o cafetão do esquema. Por qual motivo essas alunas foram afastadas sumariamente da banda, ao passo que o instrutor, apontado como cafetão, continua lá, normalmente exercendo, fazendo, acontecendo? Nos explique, por favor. Olha, então assim, é muito complicado, né? Quando a gente se fala em faça denúncia, vá na delegacia, preste a ocorrência, e a gente vê simplesmente, né, acontecendo aí dessa forma. Alunos que continuam na escola, tendo que lidar ali também, eu já imagino assim, ó, Úrsula e Toné, aconteceu toda essa situação, todo mundo esperava que no mínimo tivesse uma resposta, sim, essas pessoas forem ausentadas ali, pelo menos da presença desses meninos, né? Sim. Já que não teve nenhuma justificativa, nenhum deles vem a público, ninguém ouve nada, ninguém sabe o que está acontecendo, a gente sabe de fato o que aconteceu, mas assim, esses meninos que continuam na escola, qual é o sentimento de acordar e ir para a escola? De injustiça, de impunidade, de que não vale a pena falar, de que a voz deles também seria invalidada, anulada, diminuída, né? Cancelada de alguma maneira, e de que eles devem suportar todas as atrocidades que eventualmente o novo diretor ou outros novos servidores continuem fazendo, porque não vai valer a pena denunciar. Na verdade, o sentimento é esse. O sentimento dos alunos é exatamente esse. Tanto assim que, dias depois da denúncia, Pérola, a diretora do NTF foi nas salas para dizer que tudo não passava de boato e de mentiras. Então, na medida em que o depoimento dos próprios alunos é encarado como mentira e como boato, o que os alunos estão pensando, Toné? Mas os alunos ficaram numa posição, além de constrangedora, eles foram intimidados, né? Intimidados, exatamente. Constrangidos, invalidados, diminuídos, expostos, envergonhados, humilhados e intimidados. Ainda estão passando por mentirosos, né? Por mentirosos. Algum desses alunos que prestou o boletim de ocorrência, que denunciou, permanece na escola ainda? Algum deles? Sim, alguns sim. Alguns sim. Inclusive não teve só o caso Denelísio, né? Com a situação do caso Denelísio, um caso envolvendo uma outra menor do CBTEC, que foi vítima de um outro professor de educação física lá no CBTEC. Inclusive o instrutor de Desculpa aí. Ali é uma instituição de educação ou é um motel? É o que ali? Virou o quê? Um cabaré? Virou o quê? Uma esculhambação? Cabaré. Virou uma esculhambação, isso. Virou. E o pessoal, todo mundo acha isso lindo? Estão passando pano por uma coisa dessa? Não. Até é um caso de exploração sexual, abuso sexual. Sim. Então o que é isso? Virou uma esculhambação. Essa menina... Não é situação educacional, é situação sexual. Sim. Sim. Ela contou a época para nós e foi acompanhada pela mãe na delegacia, que um professor de handebol, acho que foi de handebol, um professor de educação física, assediou sexualmente ela, é uma menina menor de idade, por isso que precisou da companhia da mãe na delegacia para formalizar o BO. E o conhecimento chegou
ao diretor, que era Denelísio, a vice-diretora, e nada fizeram. A única coisa que fizeram foi afastar o cara, que, segundo consta, não era concursado e que estava ali ocupando a vaga de um professor que não estava dando aula. E aí fizeram um remendo, um emendo e colocaram esse camarada para dar aula de handebol, e esse cara cometeu isso com essas meninas, e essa especificamente. E foi afastado, não? Aí sim. Aí, para abafar o caso, segundo consta, o Denelísio, na época, afastou sumariamente o cara, até porque ele teria que justificar. Quem foi que colocou o cara lá? O cara era concursado? Não. O cara foi indicado por alguém? Não, foi por ele. Aí, pra abafar o caso, ele e a vice-diretora afastaram o camarada, mas não tomaram providência. Não levaram a menina na delegacia, não acompanharam a menina no Ministério Público, não ofereceram nenhum tipo de acompanhamento psicológico. E segundo os pais da menina? Os pais da menina foram na delegacia, encorajados com a leva de denúncias do caso de Denelísio, foram na delegacia, registraram um boletim de ocorrência, e me parece que o inquérito policial dessa menor já foi concluído e o indiciamento vai ser anunciado aí nos próximos dias. É a informação que chegou até nós, né? Mas assim, enquanto as notícias não chegarem, enquanto a DEAN continuar deixando nos bastidores aquilo que já deveria vir a público, né? Nós concluímos, nossa, indiciou, nossa, aconteceu. A sociedade vai continuar se sentindo injustiçada e com sede de respostas, ao passo que os acusados e aqueles que foram coniventes continuarão se fortalecendo com um sentimento de injustiça e de impunidade. A verdade é essa. Esse é o sentimento, né? De que a injustiça é o que prevalece, né? E a impunidade. Em meio a tantos gritos, em meio a tanta gente sofrendo, imagina o sofrimento desses alunos. Principalmente dessa menina que precisou sair da cidade, né? Parar a vida, deixar de viver, porque alguém que não tem caráter, simplesmente, né, continua, além de todo o caso, ameaçando, perseguindo, fazendo com que ela se sinta coagida. Sim. E assim, deixou uma faca na porta da menina. Se alguém deixou uma faca na minha porta, você vai entender como o quê, Toné? Deixaram uma faca na tua porta. Tô querendo me matar. Eu imaginava isso logo. É uma resposta direta. Não é nem um sinal. É uma resposta bem direta. E foi logo depois da ligação que fizeram para essa menina no Instagram. Fez uma ligação para a menina e disse: ou você vai lá e tira, ou você vai se ver comigo, eu vou trazer à tona a sua história e tal, porque a menina, na infância, ela passou por uma situação de abuso sexual no âmbito familiar. E essa situação, enquanto vítima, ela foi vítima do abuso sexual em âmbito familiar, chegou ao conhecimento desse cara. Aí esse cara ligou e disse: olha, se você não for lá tirar... Foi internamente também vítima de outro abuso. Foi, na infância. Muitos deles que passaram por isso trouxeram à tona diversos gatilhos da infância, porque alguns deles, a maioria, foi vítima de abuso sexual na infância, né, na tenra idade. Então, assim, por mais esse motivo é que eles deveriam ter um apoio psicológico do Estado, uma equipe multidisciplinar tinha que estar acompanhando esses meninos, né, para tentar reequilibrar os pratos, colocar as emoções no lugar. E a verdade é que essa menina chegou a ser ameaçada, tipo, ou você não tira a queixa, ou eu vou trazer à tona a sua história pessoal, o que aconteceu com você lá no passado, e se eu cair, muitas pessoas caem comigo. Quer dizer, ela foi duplamente ameaçada, intimidada, coagida. Tudo isso chegou ao conhecimento da DEAN, mas eu não tenho notícias de que o pedido de prisão preventiva desse camarada tenha sido feito. Não tenho. Infelizmente. Olha, então a gente agora fica na expectativa, né, de notícias positivas que tragam a esperança, né, pra gente entender que realmente o caso ele vai adiante da forma que deve ser. Sim. Eu acredito que tanto essa menina quanto os pais e outros alunos também da instituição esperam por uma resposta, né? E não só dessa instituição, diversas outras. Porque quando a gente fala de um caso como esse, um caso que ganhou visibilidade, notoriedade... Foi um escândalo, né? Encoraja outras meninas também a fazerem denúncias em outras escolas. Entretanto, o fato de não haver respostas positivas e necessárias, não haver a justiça, deixa com que essas meninas... Ai, vai ser mais um. Eu vou passar por isso também. Então, dá um medo ainda maior. Não vai dar em nada, vai dar em pizza,
Não vai adiantar falar, denunciar. Exatamente. Então, se torna uma situação onde existe um caso que precisa ter resposta com urgência. Existem outros casos que acontecem aí nos bastidores, ocultos, omissos. Sim. E que se esse não trouxer uma resposta, vai continuar acontecendo mais e mais e mais e talvez nem chegue. A notícia nem chega. E quando a gente vê, são vidas ceifadas. Sim. A gente vive hoje numa geração, né, e que a gente entende o grau e o quanto se deve falar aí da depressão, quantas meninas não devem passar por isso, né? Verdade. Em estado aí de vulnerabilidade. Meninas, às vezes, que vai para a escola para ter o alimento dela. Às vezes vai para a escola para conseguir tomar o café e almoçar. Sim, porque Aí em casa chega, não tem nada para comer. E aí, isso vai se perpetuando por meses, anos. E aí, a gente nunca tem resposta? Nunca vai acontecer nada? Até quando a gente vai escalar? Então, eu acho que esse não é um caso, uma situação em que aconteceu nessa escola e que, foi no CIEBTEC. Não. Acontece acontece é isso que eu ia falar. Vamos Foi na escola da rede pública, mas pode acontecer também na particular. Sim, mas na particular é mais fácil, exonera, tira na hora. É verdade. Tem uma Agora, resposta, na rede pública é complicado, porque envolve o fator político. Na verdade, se levar em consideração o valor, a questão ética, moral, né, humanitária, seja em escola pública ou particular, a ideia é pelo afastamento sumário imediato dessas pessoas. Mas, levando em consideração que em âmbito de escolas públicas, a política é um fator preponderante para determinadas decisões, infelizmente, o que se vê é a omissão, é a conivência por meio do silêncio. Negligência, o atraso, a demora. Olha, é importante a gente ressaltar, não só nesse caso, mas de diversos outros, que a sua omissão se torna você um criminoso tanto quanto quem fez. Sim. Faz parte, é cúmplice da mesma quem forma. fica quietinho ali, você sabe, aí chega uma menina pra denunciar, você fica quietinho. Sim. Não, mas a errada foi você, a culpada foi você. Sim. Você é tão criminoso quanto quem praticou o ato. Sim, eu entendo dessa maneira também. E, na verdade, na medida em que há conivência, na medida em que há omissão e negligência, a vítima se sente ainda mais vulnerável e revitimizada. Então, acaba que é um processo de sofrimento duplo. Quer dizer, além de ter passado por aquilo, eu agora estou tendo a minha voz invalidada, silenciada, por meio de alguém que me descredibilizou, que não acredita no que eu estou falando e que, mais do que não acredita, tem o poder para fazer alguma coisa e não faz. Então, a ausência de providências pelo governo do estado, né, no caso desse colégio, que é um colégio estadual, de fato é um soco no estômago de todos os baianos e especialmente dos grapiúnas, porque esse colégio estadual está dentro da nossa cidade, em Itabuna. E, portanto, seja você da direita, seja você da esquerda, baiano grapiúna o soco foi no meu e no seu estômago. E a gente precisa de respostas, né? Então a gente fica agora na expectativa aí de entender exatamente o que vai acontecer. Primeiro porque a gente tem que entender, né? As aulas seguem e esses meninos, será que não está acontecendo? Porque assim, eu não acredito que a situação só parou ali. Quem faz uma vez, faz outra e outra e outra, e se tornou uma cúpula ali. Sim. É um que vai ajudando o outro e vai calando a voz de um e vai ameaçando o outro. Sim. Na verdade, na medida em que o cafetão do esquema continua lá, não há como a gente afirmar, né, Toné, com toda certeza, de que essas práticas não acontecem mais. Na medida em que... Ou que também não houveram outras lá atrás, que a gente não sabe, né? Sim. Continuam, ainda tem essa de continuar. Sim, com outras vítimas, com novas vítimas, né? Não tem como dizer. Porque se o cara continua lá dentro, ele pode não estar aliciando para o Denelísio, porque foi exonerado. Mas o doutor tem outro vai saber, né? A substituição do novo diretor é uma figura masculina. Sim. Tem que ficar de olho também. Só isso que eu quero dizer. Sim, foi por outro homem. Não é obrigada a ser mulher. Claro tem que não. Homem mau caráter, tem mulher mau caráter. Não tem nada a ver com gênero. Não é por isso que eu quero dizer. Mas substituíram ele por outro também do sexo masculino. Por que não colocaram uma mulher, não é? Sim. E que foi escolhido a dedo, certamente, pelo deputado estadual Rosenberg Pinto, que é o com a ajuda da diretora do Núcleo Territorial de Educação. Quer dizer, foi alguém deles.
colocaram ali alguém deles. Mas, como diz o outro, melhor do que continuar com o antigo diretor é substituí-lo mesmo. Tinha que ter a substituição. Agora, o fato de terem substituído tão somente o Denelísio Nobre, para nós, é uma afronta. É uma cinte para as vítimas. Tem mais gente envolvida. Claro! Ele não agia sozinho, Toné. Ele agia com apoio direto, efetivo, indireto, e indireto, e omissivo, e conivente de outros copartícipes. Na medida em que outras pessoas estão envolvidas no esquema de aliciamento, vêm, fingem que não vêm, passam um recado, fazem um convite, propõem o dinheiro. Toné, ó, o diretor mandou te oferecer R$200 por um beijo na boca. E pediu pra te chamar pra ir lá na piscina do condomínio dele pra ficar mais à vontade. Esse cara continua lá. Esse cara continua lá no colégio. Quer dizer, que emenda foi essa? Ficou pior do que o soneto. Essa é a verdade. Olha, chegamos ao fim do nosso programa de hoje. A gente agora fica na expectativa, aguardando aí mais esclarecimentos, claro. Primeiro, na expectativa... continua falando, Pérola, que as portas estão abertas para alguém que se sentiu ofendido, se sentiu atingido, que venha aqui falar. Claro, eu acredito que o microfone está aberto aqui à disposição. O nosso papel principal é informar. Então, a gente sabe que independente da situação, embora essa seja uma situação muito difícil, dolorosa, e delicada, mas está aberto aqui. Primeiro por sermos mulher, entender que essas meninas, elas foram sim silenciadas, mas fica aqui o nosso papel como comunicador também ouvir a outra versão. Então, caso vocês queiram trazer a versão de vocês, as nossas portas permanecem abertas. Agora, como a gente sabe, né, existe todo um inquérito, existe uma investigação atrás disso, então que venha também com provas, né? Porque a gente não pode somente ouvir, né? A gente tem que ouvir e saber exatamente o que a gente também vai passar, porque existem pais, existem meninas aí esperando por isso. Então, fica abertas as nossas portas e os nossos agradecimentos aqui a você que permaneceu conosco aqui até o final do programa. Um beijo especial. Amanhã a gente retorna. Obrigada, Tonezinha. Obrigada, Úrsula. Boa tarde para vocês. Até a próxima TVI 20 anos. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida